Um bom domingo, graça e paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Que bom a gente, mais uma vez, poder estar juntos, ou estar ouvindo, falando, se comunicando aqui através do nosso chat e também durante toda a semana através dos nossos grupos. Então, que bom nós podermos, diante de um tempo que a gente pensou que seria um pouco mais rápido e que na verdade não está sendo, já há mais de um ano que nós estamos nessa pandemia. Que bom que nós temos a internet, essas plataformas, que bom que nós temos esse ambiente, que obviamente está longe do ideal, mas que de alguma forma atenua a nossa distância, a nossa saudade. Graças a Deus porque nós estamos vivos, graças a Deus porque nós podemos ler a palavra, porque temos acesso a ela, graças a Deus porque temos a liberdade de expor um texto, de cantar músicas em louvor e adoração a Deus durante esse tempo, durante esses dias que têm sido tão difíceis. Esse mês de abril, eu quero trazer algumas mensagens, algumas reflexões sobre assuntos difíceis, assuntos que são complexos para nós enquanto seres humanos, mas que precisamos ter sobre esses assuntos difíceis um olhar à luz da palavra, ou com a palavra iluminando os nossos caminhos. Então, eu quero agora, desde já, que você pedir para você encaminhar esse link para alguém, já clicar no like aqui embaixo, convide outras pessoas. Quando você clica no like, essa ferramenta aqui, essa plataforma entende que deve entregar esse conteúdo para outras pessoas. Então, vamos caminhar juntos nesse ambiente online, vamos estar cada vez, que nós estejamos cada vez mais conectados, interagindo, participando. Então, aqui no nosso chat você pode cumprimentar, aqui no nosso chat você pode mandar uma mensagem, você pode comentar algo daquilo que você tem ouvido, aquilo que tem abençoado a sua vida. Ou agora você pode dizer de qual lugar, se você é daqui de Curitiba, se você é de outra cidade, se você está fora do Brasil, deixe aqui o seu comentário. Ou também um pedido de oração. Você pode agora também mandar o seu pedido de oração. Nós queremos orar por você, nós queremos interceder pela sua vida, interceder por toda a sua casa. Tá? E para nós começarmos esse domingo, esse tempo de celebração online, eu quero orar, quero ser grato a Deus pela sua vida, pelas nossas vidas, ser grato a Deus por esse momento, porque ainda que seja um momento difícil, como nós vamos ver agora na sequência, um momento de luto, ainda assim, o Senhor Deus, Ele está no controle e Ele usa esse momento para que o nome dEle também possa ser glorificado e nós assim continuemos a viver, tá bom? Mais uma vez, encaminhe esse link para alguém. Eu quero te dar algum tempo para isso antes de nós irmos, antes de nós orarmos, antes de nós irmos para as canções, para as músicas e antes da exposição do texto, tá bom? Então, convide alguém, mande aí o link para alguém, de preferência alguém que você já conversou durante a semana, manda para essa pessoa, alguém que talvez esteja vivendo o luto, alguém que esteja passando por um momento difícil, que perdeu alguém, mande esse link para essa pessoa, porque é sobre isso que nós vamos falar hoje, tá bom? Mais uma vez, se você não clicou aqui no like, clica aqui. Se você está chegando agora, clica aqui no like e assim a gente vai conseguir espalhar essa mensagem para outras pessoas, tá bom? Vamos orar? Se você puder, aí no seu lugar,
Pare um pouco, se você puder fechar os seus olhos. É um tempo de nós nos dedicarmos ao Senhor, nos dedicarmos a louvar o nome dEle. Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque em tudo o Senhor tem sido fiel e o Senhor tem cuidado de nós até aqui, mesmo em meio aos dias maus, mesmo em meio às circunstâncias. O Senhor, Pai, não perdeu o controle. Nós queremos Te louvar, queremos Te engrandecer por isso. Deus, perdão pelos nossos pecados, perdão porque muitas vezes, Pai, a iniquidade vem e acusa, e nós, Pai, nos arrependemos, Pai, dos nossos maus caminhos. Perdoa-nos, ó Deus. Pai, seja conosco durante esses próximos minutos, bem como durante toda essa semana. Ajuda-nos, Senhor, diante dessas notícias tão difíceis. Ajuda-nos, Senhor, diante desses dias tão complexos de serem vividos. Pai, as notícias são ruins, o choro vem, o luto, o desânimo, desesperança. Pai, o cansaço, Pai, a morte chega muitas vezes e ela parece que está cada vez mais perto de nós. Mas, Senhor, nós queremos confiar no Senhor e ser gratos ao Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado até aqui. Ajuda-nos, Senhor, a Te adorar. Ajuda-nos, Senhor, a bendizer, a louvar o Teu nome. Pai, agora com as canções, seja conosco, que nós possamos ser edificados com a exposição da palavra. Seja com a gente, Pai, eu Te peço, em nome de Jesus. Amém. Se você ainda, talvez você chegou agora, se você ainda não acalmou o seu coração, esse é um momento para isso. Acalme seu coração, preste atenção nesse momento. Não seja um mero ouvinte, mas interaja, conecte-se com a gente. E, como eu sempre tenho dito, vamos juntos. Lá no fim do horizonte, no canto mais distante lá, a Tua mão está. Lá acima do universo, nas linhas de um verso lá, a Tua mão está. Se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, ali Tua mão está. Ali Tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a Tua mão está. A Tua mão está. Lá no imenso firmamento, em todos os momentos lá, a Tua mão está. Lá no coração que chora, no abraço que consola lá, a Tua mão está. Se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, ali Tua mão está. Ali Tua mão está. Nem sempre eu posso ver,
Quando amanhece, Deus está. No fim do dia, Deus está. Deus está. Conhece tudo, Deus está. E o que preciso nele está. Deus está. É o meu consolo, Deus está. Nossa alegria nele está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está. Ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver mais além do meu olhar. A tua mão está. A tua mão está. A tua mão está. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão santo, cuida dos corações. Que vem nos abraçando. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão santo, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está à mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és, e ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. E ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Ele entrou em casa, Ele está à mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir do pão, nossos olhos se abrem e reconhecemos
nossos corações queimam de amor, eles queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, eles queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa e o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa e o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa do meu lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa do meu lugar de honra, do meu lugar de honra, do meu lugar de honra. Oh, 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 a honra, a glória, a força e o poder do meu lugar de honra, meu lugar de honra. Graças a Deus por esse tempo. Que bom a gente poder ouvir canções que glorificam, exaltam o nome de Deus, que tem Jesus como o centro. Eu quero compartilhar um texto hoje com você, uma mensagem que diz muito para os nossos dias. Há muitas pessoas que têm vivido em meio à morte. Há muitas pessoas que estão enlutadas, que estão tristes, e graças a Deus, porque eu e você estamos vivos, estamos ouvindo, estamos participando desse momento. Há muitos que já não podem mais, há muitos que foram tirados de nós, e porque assim o Senhor quis. Na verdade, são dias difíceis. E diante de tantas circunstâncias, diante de tanto pecado e iniquidade, diante de tantas notícias ruins, talvez uma das piores seja a morte. Então, eu quero falar hoje sobre a vida em meio ao luto. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 1, e os versículos 3 e 4. 2 Coríntios, capítulo 1, os versículos 3 e 4. Diz assim o texto: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Pai, essa é a Tua palavra,
E eu creio que o Senhor pode nos trazer o consolo essa manhã, nesse dia. Eu creio que o Senhor pode alegrar o nosso coração. Eu creio que o Senhor tem poder para fazer aquilo que o Senhor bem entender. Por isso, Pai, que durante esse tempo nós possamos ser confortados, consolados pelo Senhor. Assim eu creio e peço, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. O autor da carta aos Coríntios, Paulo, ele está vivendo ou está escrevendo para uma igreja que ele tinha uma certa afinidade, porque havia estado ali por aproximadamente 1 ano e meio. Ele está escrevendo essa carta num primeiro momento, a primeira parte dessa carta, para um povo que teme a Deus, que crê em Jesus Cristo. Esse povo é espiritualmente receptivo. Eles entendem que realmente Paulo pregou o Evangelho, os outros ali entenderam e continuaram a pregar essa mensagem, e eles creram em Jesus Cristo como seu Salvador. Há uma ênfase em toda essa carta que une todo o texto, que é uma presença constante do sofrimento. E como esse sofrimento ele pode e deve revelar a glória e o poder de Deus. Porque em meio ao luto, em meio ao choro, em meio ao sofrimento, o Senhor Deus ele também pode se manifestar. E ser um cristão de fato, de verdade, levará muitas vezes, ou nos levará muitas vezes ao sofrimento. Não é porque eu e você confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador que nós não podemos sofrer. O crente em Jesus Cristo, ele também sofrerá. Ele também passará por momentos difíceis, irreversíveis, por assim dizer, como a morte. Porque todos nós pecamos e fomos destituídos da graça de Deus e de um dos seus atributos, que é a eternidade. Então Deus não permitiria que a humanidade caída, pecaminosa, que nasceu gerada em pecado, que foi concebida em pecado, que vivesse eternamente como o próprio Deus o é, eterno. E é por isso que agora há pouco disse que muitas vezes, ou é a vontade de Deus, ou a vontade de Deus para muitos é isso, porque Ele não permite, porque Deus ele é justo. E Deus ele não erra e não errou. Ainda que você esteja passando por esse momento de luto, ainda que você esteja passando por esse momento de choro, talvez nessas fases do luto, uma delas seja a aceitação, ou melhor, a não aceitação, o sofrimento, a dor depois de toda essa perda, de todo esse, talvez um processo interrompido de despedida final por conta, inclusive, dessa pandemia, de não podermos muitas vezes ter aquele último momento. Tudo isso que você tem vivido não significa que Deus é injusto ou que Deus errou. O sofrimento ele é presente sim também para nós. E a resposta a esse sofrimento para aquele que é um cristão reside muitas vezes na paciência. E a palavra que transmite a ideia de paciência, biblicamente, para nós cristãos que cremos
na palavra, em Jesus Cristo, o Verbo revelado, encarnado, é uma palavra não simplesmente de resignação, de aceitar as coisas como aconteceram, não. Aquilo que mostra e dá um detalhe melhor sobre essa palavra, para essa paciência em meio ao sofrimento, é de triunfo, é vitória. Porque para aqueles que estão em Cristo, esperar é crer, é ter a convicção da vitória, é ter a convicção do consolo, é ter a convicção desse triunfo, porque Cristo triunfou, então nós também triunfaremos. Aqui nós entendemos que a simplesmente aceitar o sofrimento pode não ser suficiente para muitas pessoas, como de fato não é. Então, por isso que nós, enquanto cristãos, olhamos para a palavra, olhamos para o sofrimento, para esses dias de vales de sombra e de morte, e nós não tememos mal algum, porque nós sabemos e esperamos com paciência no Senhor, que nos garante o triunfo e que nos garante a vitória. Uma vez que nós estejamos passando por esse momento, precisamos estar convictos e saber que o Senhor Deus, Ele tem um tempo determinado para todas as coisas. Alguém nos contou umas palavras que se disseram a uma pessoa que sofria, e essa é uma história que tem sido falado muito nesses dias. O sofrimento dá cor à vida, não é mesmo? Essas foram as palavras de uma história que está sendo contada, de alguém que contou e tem contado essa história. Ele falou isso de novo, o sofrimento dá cor à vida, não é mesmo? E a pessoa respondeu, sim, mas decido escolher essa cor. A nossa atitude diante daquilo que nós estamos sofrendo vai determinar e vai mostrar para a nossa consciência, para nós, como deve ser o nosso procedimento. E nós não somos orientados, ou seja, a nossa postura, o nosso procedimento e a nossa resposta não são orientados por coisas que as pessoas estão dizendo aleatoriamente, mas a nossa postura, ela é normatizada pela palavra de Deus. A nossa resposta às circunstâncias adversas, ao choro, ao luto, à dor, à morte, ela é regida pela palavra. E nós precisamos crer nisso. Paulo estava bem seguro de que Deus nunca enviava uma visão ao homem sem o poder para poder interpretar essa visão. Ele nunca enviava uma tarefa sem a força para poder realizar essa tarefa. Ele não enviava uma provação maior do que pudesse sustentar, ainda que as suas forças pessoais estivessem acabadas. Como ele mesmo, na sequência do capítulo 1, vai dizer, olha, parece que aquilo que nos sobrevém, a tribulação que vem sobre nós, é maior do que a nossa força. Mas Paulo aqui ele estava confiado na provisão de Deus para a vida dele e para a vida dos seus. Nós não fomos criados para a morte. Deus não nos criou certamente, seguramente, não nos criou para morrer. Deus não é injusto quando alguém morre, quando alguém está morto. A verdade é que a morte é uma consequência do pecado. E como dizem por aí, para morrer basta estar vivo. O salário do pecado é a morte.
A morte entrou no mundo como consequência do pecado da humanidade, sobre o qual Deus alertou seguramente, severamente, justamente, para que o homem não incorresse nisso, para que o homem, ou seja, a humanidade, não flertasse, não fosse dado ao erro. Infelizmente, o homem errou, a humanidade pecou. Por um homem o pecado entrou no mundo, mas também por um homem, a saber, Jesus Cristo, o pecado foi vencido, a morte foi vencida. Então, se com Ele morremos, com Ele também vivemos. Se participamos com Jesus Cristo das dores, do choro, da morte, da tribulação, também com Ele participamos do consolo, da vitória, do triunfo sobre tudo e sobre todas as coisas. Nós precisamos ter essa convicção para esses dias. Além disso, existe sempre uma certa inspiração no sofrimento e no esforço em que possa incorrer o cristianismo de um homem, porque tal sofrimento, como assinala Paulo, como mostra Paulo, é a superabundância do sofrimento de Cristo que chegou a nós. Nós compartilhamos o seu sofrimento. Nós participamos juntamente com Ele do seu sofrer, da sua dor. E é por isso que nós podemos prosseguir, porque se nós participamos do seu sofrimento, também participaremos do seu consolo, onde o pecado tem abundado, superabunda a graça de Deus. E é por isso, meus irmãos, que Paulo nos traz esse alerta e nos ensina algumas coisas aqui nesses dois versos, nesses dois versículos do capítulo 1 de 1 Coríntios. Em primeiro lugar, ele diz: bendito seja Deus. Bendito, louvado seja Deus. Reconhecido seja Deus. A palavra de Paulo em meio ao sofrimento que é tão comum nessa carta, que é comum na sua vida, porque ele diz que ele traz no seu corpo marcas desse sofrimento. Não é simplesmente por ter perdido pessoas que andavam com ele, não é simplesmente por ter sido alguém que era muito habituado a estar em meio à morte, porque um dos seus atributos antes de um convertido era de perseguir e matar aqueles que eram chamados cristãos. Então ele fala, olha, a primeira palavra de Paulo aqui era bendita, é uma palavra de ação de graças a Deus. Bendito seja Deus. Por quê? Porque Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui nós precisamos entender essa palavra de louvor a Deus em pelo menos 3 aspectos. Nós precisamos glorificar a Deus em seu senhorio, em primeiro lugar em seu senhorio. Nada escapa das mãos de Deus. Ele é Senhor sobre o universo. Ele é Senhor sobre a vida e Ele é Senhor sobre a morte. Ele é Senhor sobre a sua casa, Ele é Senhor sobre o seu lar. Ele é Senhor sobre o seu trabalho, sobre as suas finanças. Nada foge das suas mãos. Ele não foi pego de surpresa quando o luto, quando a morte chegou ao seu lar, ou próximo a você, no meio da sua parentela. Ele não foi pego de surpreso, nem mesmo quando esse vale de sombra e de morte foi instaurado na face da terra. Com milhares e milhares e milhares, centenas de milhares de mortes, como temos aqui no nosso país, no Brasil. Vidas ceifadas, a morte assolando famílias. Alguns dizem que dificilmente a igreja do Senhor Jesus Cristo, cada um hoje
na sua casa e reunidos por meio da plataforma digital, dificilmente uma família não terá experimentado o luto, ou alguém, uma amizade bem próxima de você. É preciso que glorifiquemos a Deus em seu senhorio, porque Ele não errou. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e Pai de todas as misericórdias, Deus de toda a consolação, porque Ele não errou. Não é que Jesus Cristo, Deus, o Espírito Santo, não tenha agradado a todo mundo. Pelo contrário, nós muitas vezes, ou alguns muitas vezes, é que não se agradam dele, porque ele não errou, ele é perfeito em todas as suas atitudes. E quando nós estamos querendo viver e devemos ter uma postura de vida, de viver e seguir vivendo, mesmo em meio ao luto que nos cerca, nós precisamos entender e saber que Deus, Ele é correto, Ele é perfeito, Ele é justo em tudo que faz e em tudo que permite. Deus, Ele não é injusto. E precisamos glorificar a Ele por isso. Na nossa ótica, no nosso viés, no nosso prisma, na visão que temos muitas vezes humana e natural, nós pensamos que Deus errou. Onde está Deus? Onde estava Deus quando isso aconteceu comigo? Onde está Deus quando todas essas coisas estão acontecendo? Deus, Ele continua no mesmo lugar. Deus, Ele continua com a mesma postura. Deus, Ele continua reinando em glória soberanamente sobre tudo e sobre todas as coisas. Ele não perdeu o senhorio sobre o universo. Ele é o Senhor. Talvez uma segunda pergunta que seja feita é: por que Deus permitiu? Mas essa é uma pergunta que muitas vezes uma sociedade ímpia, não cristã, pós-cristã se faz. Mas a pergunta que eu e você, enquanto cristãos, devemos fazer diante de Deus, como Cristo, como nosso único intermediário à presença do Pai, é: por que não? Por que Deus não deixou, ou por que Deus não permitiria? Não é por que Deus permitiu, é porque Deus não permitiria. Uma vez que os dias que estamos vivendo são sombrios, de densas trevas, onde olhamos para um lado e para o outro e talvez nos falte a luz do Espírito e da Palavra para poder alumiar o nosso caminho, para que consigamos seguir. Então, para que possamos ter vida em meio ao luto, precisamos olhar para a Palavra de Deus, reconhecer o seu senhorio, glorificar a Ele, porque bendito é o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e Pai de misericórdia e Deus de toda a consolação. A morte não é o resultado da maldade de Deus. A morte não é o resultado da maldade de Deus. A morte não é um acaso. A morte é consequência do pecado. E a menos que eu e você entendamos isso, nós não vamos poder superar e entender simplesmente esse momento não também como a nossa morte espiritual, de não conseguirmos olhar para Deus, mas nós entenderemos e saberemos, Deus está no controle, a saudade fica, vai ter uma saudade, mas o sofrimento agora vai ser deixado de lado, porque o Senhor Deus, Ele é o Pai de toda a misericórdia, Ele é o Deus que traz o consolo, o Deus de toda a consolação.
Em segundo lugar, nós precisamos entender que devemos glorificar a Deus em sua paternidade. Ele é o Pai de Jesus Cristo. O Pai que entrega o seu próprio Filho, primogênito, unigênito, o único que poderia fazer, o único nascido de forma ou da forma como foi. Esse Deus que é Pai do Senhor Jesus Cristo, experimenta a morte no seu próprio corpo. Jesus Cristo, o Filho de Deus, abre mão de toda a sua deidade, de sua divinidade, e Ele experimenta a morte como eu e você experimentaremos. Uma morte corpórea, uma morte desse corpo, porque ainda que nós sejamos levados por Deus ainda em vida, quando Jesus vier para buscar os seus, primeiro Ele ressuscitará aqueles que já estão mortos. Então há uma esperança, esperemos com paciência, com triunfo, porque haverá triunfo, haverá vitória, porque o Senhor Jesus fará isso pelos seus. Mas esse Jesus Cristo também experimenta a morte de forma corpórea. Mas Ele vence. Então glorifiquemos ao Senhor Deus, ou é preciso glorificar a Deus em sua paternidade, porque Ele também é Pai de Jesus Cristo, e Ele é Pai de todas as misericórdias. E a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. A misericórdia chama Deus de Pai. E o Senhor Deus, que é Pai de Jesus Cristo e de toda a misericórdia, Ele dá e Ele derrama dessa misericórdia sobre as nossas vidas, sobre a vida de todos aqueles que estão em angústia profunda, que estão perdidos nos labirintos de dor e de sofrimento, onde as lágrimas estão se escorrendo pela cama, pelo travesseiro, pelo cobertor, pelo chão. Esse Deus que é Pai de toda a misericórdia, Ele dá essa misericórdia a todos aqueles que estão chorosos, que estão enlutados, que estão em tribulação e em profunda angústia. Glorifique ao Deus de Israel, ao nosso Deus. Glorifique a Deus pela sua paternidade. Você não está sozinha, você não está sozinho. Ele é Pai, e como Pai de toda misericórdia, Ele dá essa sua misericórdia para os seus filhos. A misericórdia está junto conosco como irmã. Mas em terceiro lugar, precisamos e devemos glorificar a Deus em seu consolo, porque Ele é o Deus de toda consolação. Não existe sofrimento e dor que o Senhor Deus não possa consolar. Não existe choro ou lágrima que Deus não possa recolher. Não existe momento tão escuro, tão tenebroso, de tão densas trevas, que o Senhor Deus não possa trazer a luz do consolo, não possa trazer a consolação. Inclusive essa palavra, esse substantivo consolação e o verbo consolar, aparecem aqui até o versículo 7, 9 vezes. Veja que a palavra de Deus é muito clara para as nossas vidas. E a minha oração é para que o Espírito Santo de Deus traga clareza aos seus olhos, à sua mente, ao seu coração, aos seus ouvidos, para que você possa saber que devemos glorificar a Deus em meio a tudo isso, também porque Ele é o Deus de todo o consolo, de toda a consolação. O consolo de Deus para os seus é aquele que brinda, que presenteia o cristão de coragem, que permite que homens e mulheres enfrentem tudo o que a vida pode lhes fazer. E a vida
muitas vezes nos reserva circunstâncias e situações extremamente difíceis. Mas é esse mesmo Paulo, que nessa carta, lá no finalzinho, que vai dizer que o poder de Deus, a glória de Deus, a bondade de Deus se aperfeiçoa em meio à fraqueza. Ainda que os dias sejam de choro e de fato são, que nós possamos entender o poder de Deus, que você possa compreender o cuidado de Deus sobre a sua vida durante esses dias de sofrimento, de luto, de saudade, de perda. No versículo 4, nós encontramos o texto dizendo: é Ele que nos consola em toda a nossa tribulação. Deus é onipotente diante da sua angústia. Deus, Ele não perdeu o poder dele diante de todas as coisas. Nós sofremos, haverá choro, inclusive esse é um tempo para nós chorarmos. Esse é um tempo para nós lamentarmos, chorar com aqueles que estão chorando. Tão difícil nós pegarmos uma notícia, talvez uma notícia que você tenha recebido hoje, tenha recebido uma notícia durante essa semana, dizendo que alguém faleceu. Como essa semana ouvimos, né, na sexta-feira, que o Duque de Edimburgo, lá no Reino Unido, faleceu. As brincadeiras são feitas, né? Tantas brincadeiras são feitas em torno da rainha da Inglaterra. Imagine a perda, a dor, o luto, o sofrimento. O Senhor continua sendo onipotente e é preciso que nós entendamos isso, sabendo que existe um tempo de chorar. Mas para quê? Para que o Senhor nos consola? Ou por que há choro? Por que haverá esse consolo? Por meio da consolação que recebemos, ou seja, Deus não te deixou. Possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. É por isso que você está ouvindo uma mensagem como essa. Uma mensagem de conforto, de ânimo, de entendimento que sim, podemos chorar, podemos sofrer, podemos estar em meio ao luto, mas a vida deve seguir e continua seguindo e continua em frente, porque a bênção de Deus não é egoísta, o poder de Deus, o triunfo em Jesus Cristo, ele não é egocêntrico. Se Deus te consolou e se esse consolo fez superabundar sobre a sua vida como o sofrimento foi, é para que outras pessoas também possam ser consoladas através da sua vida. É por isso que eu falei, compartilhe essa mensagem com outras pessoas, porque você pode ser um instrumento, um canal de bênção, um canal de palavra, de vida para essa pessoa que está em meio à morte. Há uma ilustração que vem sendo contada esses dias, que diz que um filho perdeu o seu pai. Verdade, o pai perdeu o seu filho. E aquele pai que perde o seu filho é questionado por alguém, fala assim: olha, você perdeu o seu filho, como essa expressão que usei, você perdeu o seu filho. Esse pai fala assim: olha, eu não perdi, porque você perde, ou quando você perde algo, é porque simplesmente você não sabe onde está, e eu sei aonde o meu filho está. O meu filho está com Cristo. Então ele não está perdido.
E esse é o consolo do verdadeiro cristão. Isso é o que faz nós vivermos diante das tribulações que essa vida tem nos trazido. É saber que nós não estamos perdidos, porque quem caminha com Jesus Cristo nunca está perdido. Quem caminha com Cristo está no caminho, está sob a luz, está sob os holofotes espirituais de Deus colocados à nossa frente, para que nós não saiamos dele, porque ele, de fato, como ele mesmo disse, ele é o caminho. Para aqueles que estão em Cristo, a morte não é perda. A morte é lucro. Para aqueles que estão em Cristo, como o mesmo apóstolo Paulo disse, a morte ou morrer com Cristo é lucro. E precisamos vigiar. Esse é um tempo de vigilância. Como é que está a nossa vida? Eu já quero aplicar isso para as nossas vidas e já finalizar essa mensagem. Como é que está a nossa vida? Porque para aqueles que morreram, se morreram em Cristo, estão com Cristo. Aquilo que nos consola é saber que a salvação ela pertence ao Senhor e Ele salva todos aqueles quanto Ele quer, independente dos nossos atos ou dos atos dessas pessoas, porque é Deus quem nos dá isso de forma graciosa, não é por mérito. A morte é também uma expressão da justiça de Deus, que não deixaria o homem viver eternamente sem que fosse em santidade. Por isso, um apelo para que nós vivamos em santidade. Como é diferente participar de um culto fúnebre de alguém ou de uma família que está em Cristo, de uma família que não está em Cristo. Já tive essa experiência de participar desses dois momentos, na celebração de um culto fúnebre de uma família que não tinha Jesus Cristo, que não confessou Jesus Cristo, que não creu em Jesus Cristo como seu único Salvador, que não confessou com a sua boca que Jesus é o Salvador, que não creu com o seu coração. Que o Espírito Santo de Deus agora possa te convencer do pecado, da justiça e do juízo, que você possa confessar e dizer, olha, Felipe, eu quero entregar a minha vida para Jesus, eu estou entendendo essa mensagem, e se eu ainda não confessei Jesus como meu único Salvador, eu quero fazer isso agora. Se você quer fazer isso agora, essa é a sua oportunidade, não perca tempo. Em meio àquele culto fúnebre de pessoas, familiares que não tinham Jesus, o desespero, a dor, a desesperança era notável, era palpável, era tangível. Dava para você poder ver que as pessoas não entendiam que aquilo ali poderia ser o começo de todas as coisas, porque nunca ouviram, nunca tinham ouvido falar, ou não creram, não confessaram Jesus Cristo. Mas em outro local, em outro lugar, em outro momento, com familiares, também em meio a um culto fúnebre, mas que confessaram Jesus, havia sim o choro, havia sim a dor, havia sim aquele sentimento de não estar mais aqui, mas também havia a convicção, está com o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus de toda consolação, o Pai de toda misericórdia, está com Deus, não está perdido, não está perambulando, não está num estágio intermediário, mas está com Deus, vivendo gloriosamente, como aquele ladrão que estava à destra de Jesus Cristo na cruz, e ouve do Senhor Jesus Cristo, ainda hoje estará comigo no paraíso. Como é diferente a morte para aqueles que estão em Cristo. E se nós estamos vivendo perto de pessoas que ainda não entenderam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se talvez você ainda não entendeu isso, é preciso que você entenda, é preciso que você confesse, e eu não tenho esse poder de te convencer, mas a palavra de Deus, ela pode fazer isso. Creia na palavra, creia no Senhor Jesus Cristo.
Talvez você ainda venha buscando explicações, questionando a Deus e questionando a todos. Mas será que você tem recebido essa palavra? Será que você tem reconhecido o consolo de Deus para a sua vida em meio a esse tempo, para que você de fato tenha vida e vida com abundância? Que o Espírito Santo de Deus possa te animar, possa te alegrar, e que esse tempo, que é só um tempo de choro, de luto, possa passar, e você possa se alegrar no Senhor. Não questionar, mas saber que Ele é Deus. Ele é o bendito Deus que cuida de tudo e de todos, que não perdeu o controle sobre nada, sobre ninguém, e que em breve voltará, o seu Filho Jesus voltará para nos buscar, para buscar todos aqueles que estão nele e que são dele. Que o Senhor Deus te abençoe, em nome de Jesus. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por esse tempo, que possamos ser, Pai, animados, avivados pelo arrependimento, pela busca constante à tua palavra. Deus, eu oro por todos aqueles que perderam seus entes queridos. Pai, que haja vida em meio ao luto, que haja conforto. Pai, que o abraçar do Teu Espírito Santo possa ser sentido por este lar e por esta casa agora. Deus, eu te louvo e te agradeço, porque o Senhor não tem abandonado cada um desses, o Senhor está com eles. Ajuda-os, Pai, durante esse tempo. Eu te peço por Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe você e todos os seus, em nome de Jesus. Até mais, se Deus quiser.